Vamos iniciar, então, a nossa aula de apresentação, a aula de introdução aqui no nosso curso de Perícia Judicial do Trabalho. Eu quero contar alguns casos. Quero contar para vocês casos que aconteceram nesses mais de 20 e tantos anos, 25 anos, na área do direito do trabalho, participando nas perícias judiciais como preposto da empresa, como assistente técnico, como advogado. Eu tive a oportunidade de conhecer centenas de peritos. E, assim, não vou dourar a pílula, né? E vou ser bem claro, bem sincero, que a grande maioria dos peritos eram mal preparados. Não eram um expert em higiene ocupacional. Eram engenheiros de segurança do trabalho, que foram nomeados lá pela Justiça do Trabalho, pelo juiz do trabalho, para fazer as diligências periciais, a produção da prova técnica. Mas é triste de dizer que a grande maioria não tinha o preparo necessário para realmente fazer uma perícia, fazer as avaliações qualitativas e principalmente quantitativas dos riscos ambientais para elaborar o seu laudo pericial e depois o juiz se servir desse laudo para fundamentar a sua decisão. E lá então, no século passado, quando eu me defrontei com essa situação, assim, eu fiquei incrédulo lá nas primeiras perícias, lá eu achava que o perito era um expert, que realmente ele conhecia do assunto. Mas ali nos anos 80, né, começo dos anos 80, que eu fiz o curso de supervisor de segurança do trabalho, aí depois eu fui aprendendo, né, principalmente higiene ocupacional. E nas primeiras perícias em que havia necessidade de avaliação qualitativa ou quantitativa lá dos riscos dos anexos da NR15, eu comecei a perceber que os peritos cometiam alguns equívocos, e equívocos grosseiros. E, no entanto, essas avaliações, mesmo equivocadas, elas embasavam a sentença do juiz para condenar a empresa, na maioria das vezes. Eu penso assim, que se o empregado tem o direito ao adicional de insalubridade, a empresa tem que pagar. Agora, se ele não tem o direito, se ele inventou, se ele criou uma situação e o perito foi até o local do trabalho e equivocadamente elaborou um laudo concordando com o que não existia, que o empregado disse, condenando a empresa, isso não é correto, não é ético, né? E não é legal. Foi aí, então, que eu comecei a olhar com outros olhos essa questão da perícia judicial do trabalho. Depois, eu, na sequência, fiz o curso de Direito, comecei a advogar, e aí fui me aprofundando no assunto e cada vez vendo mais coisas erradas. E o que eu sempre condenei é o fato de que a Justiça do Trabalho não faz nenhum tipo de seleção para indicar o seu perito, para determinar que um engenheiro de segurança do trabalho seja o perito e vá fazer as avaliações no ambiente de trabalho. Que o artigo 195 do Código de Processo Civil diz que para as ações, para as análises dos ambientes de trabalho, nas questões de insalubridade e periculosidade, devem ser feitas por um engenheiro de segurança ou por um médico do trabalho, devidamente inscritos nos seus conselhos de classe. Só isso. Então, basta ao perito, ao engenheiro de segurança do trabalho, que fez a pós-engenharia de segurança do trabalho, monta lá o seu currículo, principalmente com a inscrição no CREA, da sua graduação como engenheiro e da pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, leva a documentação até a vara do trabalho, até o tribunal do trabalho, e pronto, ele está inscrito como perito. E aí,
na sequência, ele pode ser indicado dali uma semana, dali um mês, dali um ano, dentro de uma lista que o tribunal tem, o juiz escolher um nome lá e indica aquela pessoa. Então, não se verifica para essa admissão, lá na lista de peritos judiciais do trabalho, não se verifica se aquele profissional que se inscreveu tem conhecimentos, principalmente em higiene ocupacional. Basta ele comprovar que é engenheiro, qualquer que seja a graduação, e com a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E aí, nesses anos todos, nos cursos que eu realizo, que eu ministro de formação de perito judicial do trabalho, até a pandemia ali, eu viajava muito pelo Brasil inteiro, em vários estados, ministrando esse curso presencial. E nesse tempo todo eu via muitas histórias, né, muitas situações assim que só vinha comprovar a minha ideia da má formação da grande maioria dos peritos. E algumas histórias pitorescas eu assim gravei na memória e ficou porque me pareceram tão absurdas que colou na minha memória, né? Então, eu vou passar a te contar algumas aqui, e principalmente não por brincadeira, não para menosprezar ninguém, mas para mostrar para você que está participando do curso da importância de você estudar o assunto da perícia judicial, conhecer os fundamentos jurídicos e conhecer os fundamentos técnicos, para que você não caia numa dessas situações das histórias que agora eu vou te contar. Então, aconteceu. Uma história aqui foi interessante. Essa eu encontrei numa rede social, onde um engenheiro, ele postou mais ou menos assim: fui nomeado perito e não sei nem por onde começar a perícia. Aí ele perguntava para as pessoas: você tem um checklist para eu ter uma ideia? Então, era um engenheiro de segurança do trabalho que se inscreveu na Justiça do Trabalho e que foi nomeado um dia para uma perícia. No nosso curso, nós vamos ter uma aula lá exclusiva só sobre como é que o juiz escolhe o perito, como é que ele nomeia, como que acontece, o que que acontece para o perito que foi indicado aceitar, recusar, todos esses detalhes nós veremos adiante. Mas aqui, esse moço, esse engenheiro, eu não me lembro de onde que ele era. Ele foi nomeado e não tinha a menor ideia de como começar uma perícia. E aí ele queria que alguém passasse para ele um checklist, um formulário, alguma coisa assim, que desse a ele a ideia de como começar uma perícia. Poxa, mas como que um perito, que o perito é chamado também de expert, né? Um perito da Justiça do Trabalho, ele é um expert na área de saúde, de segurança do trabalho, se for um engenheiro, e na área de saúde, se for um médico. Então, como é que pode um expert, um perito indicado pelo juiz do trabalho, ir a uma rede social, pedir um checklist e confessando que não tinha a menor ideia de como começar essa perícia? Essa foi uma das histórias. Então, aconteceu exatamente assim. Essa aqui é outra história. O engenheiro também era um rapaz, assim, não tinha muito tempo de formação, ele tentou ser perito sem conhecer nada sobre o assunto e se deu mal. Isso foi aqui em Curitiba, num treinamento, onde tinha um rapaz lá, participante, um engenheiro, que ele, desde o início do primeiro momento, da primeiro dia de aula, ele começou a fazer perguntas, assim, perguntas, e cada 5 minutos, 10 minutos fazia uma pergunta, e ali eu já me liguei de que ele estava trazendo algum tipo de problema ali, porque as perguntas deles dava para a gente perceber que era ligado a alguma coisa concreta, né? Aí, chegando no final daquele primeiro dia do curso, ele veio falar comigo no final do dia, lá depois que todo mundo foi embora, e ele chegou e me disse assim: professor, eu fui nomeado para fazer uma perícia lá no interior de Santa Catarina, e aconteceu o seguinte, então, aí ele me contou. Ele foi nomeado
para fazer uma perícia onde o reclamante pedia o direito de insalubridade por exposição ao ruído. Aí ele continuou, cheguei até a empresa, vi com o meu decibelímetro, olha só, que o ruído era muito abaixo de 80 decibel e que ali não havia ruído, pelo menos isso ele acertou, de que não havia ruído a princípio, numa medição instantânea, momentânea ali, ele percebeu que o empregado não tinha o direito adicional de insalubridade. Aí ele já estava indo embora, quando, andando pelo meio lá da empresa, era uma impressora gráfica, tá? Estava já se deslocando, quando ele sentiu um cheiro de algum agente químico, olhou para os lados e viu numa prateleira umas latas lá, e o cheiro vinha dali, né? Ele foi pelo odor, foi cheirando, chegou até essas latas, e aí perguntou para quem estava acompanhando, o que é isso aqui? O que é esse cheiro? O que é essa lata aqui? E na lata tinha lá o fabricante, o nome do produto. Aí a pessoa que estava acompanhando disse, não, isso aqui é um produto que a gente utiliza para limpeza das máquinas gráficas, no final do dia, quando termina a operação, para a tinta não secar, não ressecar, a gente dá uma limpada com esse produto aí. Ah, mas ele não teve dúvida, ele tirou algumas fotos do produto lá, das embalagens, foi embora e depois emitiu o laudo dele, dizendo que ele não observou a questão do ruído, mas que havia lá naquele ambiente de trabalho exposição a agentes químicos e que garantia ao empregado insalubridade no grau máximo de 40%. Ah, bom, até aí eu estava ouvindo a história, né? Eu falei, tá, e daí o que deu? Ele falou, não, o problema é que agora, olha aqui, ó, ele me mostrou lá, o juiz deu um despacho aqui, que o advogado da empresa entrou com uma impugnação do laudo, e me questionando que eu não demonstrei qual era o produto químico, aonde que esse químico estava relacionado, por que 40%, por que a insalubridade. Aí eu olhei aquele produto assim e falei, rapaz, mas vamos dar uma olhada aqui? E ali mesmo, na internet, entramos lá com o nome do produto e tal, e tinha a especificação da formulação química, e para encurtar a história, eu falei para esse rapaz, falei, olha, esse produto químico aqui que eles utilizam para limpar as máquinas, não tem na sua composição nenhum daqueles agentes químicos relacionados lá no anexo 11 ou no anexo 13 da NR15. Portanto, eu não sei como que você chegou a essa conclusão de que há a insalubridade num grau máximo de 40%. Aí ele falou, eu também, eu fui assim, achei que era e coloquei no laudo, e agora, o que eu faço? Ele me perguntou. Eu falei, olha, o que você tem que fazer é uma petição lá para o juiz, dizendo que realmente não existe, que houve um equívoco da sua parte, que não existe a condição insalubre no local de trabalho. Ele falou, mesmo, né, eu vou ter que fazer isso? Ah, vai, lógico que vai. Aí ele, depois fiquei sabendo, ele fez e nunca mais o juiz indicou ele para a perícia. Então, o cara que se mete a fazer uma perícia e não tem o mínimo conhecimento, e é bonito, né, ser perito, dar status, quem você recebe um cartão de visita de alguém, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou perito da justiça do trabalho. Você deve pensar, puxa, esse cara deve manjar pra caramba do assunto. E não é bem verdade, né? É claro que isso aí é uma porcentagem do pessoal que está aí periteando. Eu tenho um colega de São Paulo que ele diz a peritaiada. A peritaiada anda por aí. O terceiro caso foi lá em São Paulo. Na aula que tratávamos de elaboração dos quesitos e de higiene ocupacional, eu disse que, de acordo com o que estabelece a NHO 01, do ruído, a dosimetria do ruído deve ser feita, né, com equipamento adequado e durante toda a jornada de trabalho, para você ter uma dose correta e um nível de equivalente de exposição representativa das 8 horas da jornada. Aí, no que eu acabei de falar isso, no meio da sala, um engenheiro, já era assim, quase um senhor, levantou brabo, não, mas eu jamais vou ficar 8 horas dentro de uma empresa fazendo medição de ruído pelo valor que a Justiça do Trabalho me paga.
Aí eu tive que, assim, fazer ele passar vergonha no meio da turma, porque eu falei, amigo, mas a metodologia é essa, a norma é essa, que você tem que fazer às 8 horas. Se você ali, a outra parte, a parte da empresa está sendo acompanhada por um assistente técnico, um engenheiro de segurança do trabalho que entenda do assunto, ele vai impugnar o teu laudo. Se você aparecer com um laudo ao final, dizendo que fez dosimetria, e aí você fez dosimetria lá de meia hora, ou fez 3, 4, 5 medições instantâneas, e aí tirou uma média aritmética, aí não, está totalmente errado. Então, eu sou obrigado a te ensinar como é que você deve fazer. Agora, como que você vai fazer, se você vai fazer errado, as consequências virão, com certeza. Aí esse mesmo engenheiro, mais tarde, ali, algum tempo depois, ele foi fazer uma de calor numa lanchonete lá na cidade, e simplesmente designou a data, chegou na data, foi até a lanchonete, fez as medições ali em questão de 10 minutos e viu a temperatura e calcou no laudo lá que era insalubre. Aí depois ele me ligou e falou, agora que eu abri o processo, tem uns 20 quesitos para responder lá. Isso depois que ele já tinha elaborado o laudo. Então, nas nossas aulas, lá na parte de quesitos, na parte de indicação do perito, eu digo sempre assim, o perito, antes de aceitar a indicação, verifique nos autos do processo o que o empregado está pedindo, e depois, mais tarde, se indicou assistente técnico, e antes de ir para as diligências periciais, tenha certeza de que tem ou que não tem quesitos técnicos elaborados lá nos autos do processo. Todas essas condições a gente estuda no nosso curso lá, ok? Então, o que eu quero dizer com esse terceiro caso aí, é de que o perito ele é obrigado a seguir as metodologias lá das NHOs, da NR15, as metodologias para avaliação de intensidade, no caso do ruído, no caso da aceleração, no caso da vibração. Ele tem que seguir as metodologias nas coletas dos agentes químicos, porque fazer mal feito é fácil, fazer bem feito é complicado. Existem casos até em que o perito faz mal feito, as partes não têm assistente técnico, e aí o laudo que o perito faz, por mais equivocado, por mais erros que contenha, e o advogado não entende nada, vai passar. O juiz vai ler o laudo, vai ver a conclusão do laudo e vai condenar a empresa a pagar o adicional de insalubridade. E aí, o advogado não entende nada, não vai saber onde está o erro ali, né? Daí a importância também de se indicar um assistente técnico. Vamos ao próximo. Essa aqui foi em Santa Catarina, lá em Chapecó. Um engenheiro recém-formado, era um rapaz novo, me disse assim, meu pai é perito e me ensinou que o perito pode fazer tudo, o perito representa o juiz. E eu, na minha sinceridade equina, né, fui obrigado a dizer para o rapaz, olha, então teu pai te ensinou errado, sinto muito. Eu estou sendo até grosseiro em dizer, teu pai ensinou errado, porque o perito é representante do juiz, com certeza, ele é um auxiliar da justiça representando o juiz, mas ele não pode fazer tudo. Não, ele tem tudo o que ele pode fazer, vamos dizer assim, pode fazer dentro do que diz a lei processual, as normas jurídicas que conduzem à perícia, e tudo que tiver dentro da legalidade técnica, lá nas dosimetrias de ruído, nas dosimetrias de calor, coleta de agentes químicos, ele pode fazer tudo, mas de acordo com os fundamentos jurídicos e com os fundamentos técnicos. Quer dizer, começou aprendendo errado, né? Mas aí eu acho que até o final do curso ele percebeu que para dar tudo certinho e não ter problema, você tem que seguir as regras dos fundamentos jurídicos e dos fundamentos técnicos. Perdão.
Essa última aqui foi recente, aqui em Curitiba. Um colega que é engenheiro e é perito judicial disse que eu fiz aí umas 5 perícias e foram todas impugnadas. E essa coisa do direito complica a vida do perito. Não complica, se ele estudar certinho, se ele aprender certo, e é o que nós fazemos aqui, ele vai saber respeitar os fundamentos jurídicos e os fundamentos técnicos. É isso aí. Então, essas são as considerações iniciais do que aconteceu, de casos que aconteceram, para que você entenda da importância de conhecer os fundamentos técnicos, os fundamentos jurídicos da perícia. É isso aí. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Um abraço. Tchau. Vamos ver.